5 erros que você comete que atrapalham o desenvolvimento dela. E antes disso, eu queria só te dizer algumas informações a respeito da autoestima baixa. Porque uma autoestima reduzida, ela diz de uma visão negativa que você tem sobre si mesmo e que resulta numa insegurança, numa insatisfação, num senso de incapacidade, num medo de fazer as coisas, de ir além, de tentar e acaba, consequentemente, não conquistando muitas coisas. Então, isso também está muito relacionado à forma como você lida com aquele desconforto. Acontece que muitas vezes quando eu estou desconfortável com alguma coisa que afeta a minha autoestima, eu acabo me distanciando daquilo, eu acabo fugindo dessa sensação de baixa autoestima e achando que essa vai ser a solução para mim, mas na verdade não vai. Porque eu só vou conseguir ultrapassar os meus desconfortos, os meus medos, os meus problemas, se eu conseguir enfrentá-los de fato, né? Isso eu quebro problemas com ansiedade, eu quebro problemas com baixa autoestima e eu vou indo além. Então é muito importante que você comece a entender que se tem alguma sensação aí de desconforto que mexe com a tua autoestima, a melhor solução é dar um jeito de lidar com ela, de enfrentar ela e não fugir, porque se você foge, você vai estar aumentando e dando poder a essa sensação de baixa autoestima. Bom, mas vamos começar o que interessa, vamos iniciar o nosso conteúdo da live de hoje, onde eu queria te começar a falar os 5 erros que você comete que diminuem a sua autoestima. E o primeiro deles é a busca de uma perfeição. Gente, o perfeccionismo não é aliado de ninguém. Perfeccionismo, de fato, é um defeito. A perfeição, ela não existe, ela é impossível da gente atingir isso. E muitas pessoas são afetadas dentro da sua autoestima de uma maneira negativa quando elas buscam a perfeição nos vários elementos da vida dela, seja em questões de saúde, de corpo, seja com o seu trabalho, seja com o seu relacionamento amoroso, seja com relações familiares, enfim, com estudos, em comparações, em qualquer coisa. Todo momento que você estiver trazendo algo em busca de uma perfeição, você vai estar se complicando, você vai estar reduzindo a sua autoestima. Então, dietas malucas, pressões da sociedade, tudo isso contribui para que você comece a agir de uma maneira muito injusta consigo mesma e comece a se minando, sabe? A ir diminuindo a autoestima que você tem ali e reduzindo ela a nada porque você não está atingindo aquele ponto da perfeição que foi objetivado. Acontece que quando você está buscando uma perfeição, nada que está abaixo dessa perfeição é válido. Então você acaba se frustrando por estar abaixo daquele objeto desejado que jamais vai chegar, porque não tem como a gente ter a gente ter algo perfeito, isso é impossível, a gente sempre vai ter falhas, sempre vão ter erros, então é importante que eu primeiro entenda isso e não deixe que essa perfeição queira minar as minhas ações, as minhas atitudes, porque vai só atrapalhar a autoestima da gente, tá? Então, vamos pular agora para o segundo ponto. Uma segunda coisa que é um erro que você comete e atrapalha a sua autoestima é a autocobrança em excesso. Muitos de nós somos os verdadeiros carrascos com nós mesmos. Muitos de nós. A gente está sempre ali se cobrando, sendo muito severo para ser alguém melhor. E essa autocobrança intensa, ela vem acompanhada de uma autocrítica mais forte ainda, que é quando eu estou ali me punindo, sendo severa comigo, quando eu estou sendo mais intensa, quando eu estou pegando mais pesado, para que eu haja de alguma forma, buscando uma perfeição que não existe. Mas isso tudo a questão é, será que essa autocobrança excessiva, que essa falta de autocompaixão comigo vai fazer com que eu consiga ir além? Vai fazer com que eu faça mais alguma coisa pra mim? Vai fazer com que eu me sinta melhor? Ou, na verdade, vai me gerar frustração, uma sobrecarga ou insatisfação? Eu acho que essa segunda opção é a que vai acontecer mais vezes,
você vai se sentir muito frustrada, sobrecarregada, cansada, insatisfeita, irritada consigo mesma, porque essa sua autocobrança, muitas vezes, ela está sendo exagerada demais. A autocobrança é importante para eu me colocar na minha disciplina, para eu fazer aquilo que precisa ser feito. Mas se eu estou levando para um lado muito pesado, para um lado muito intenso, beirando o interesse de ir para um lado mais perfeccionista, eu vou acabar me frustrando, me irritando e não fazendo nada. Então, por isso que isso fica em segundo lugar como... Em segundo lugar não, mas isso também conta como uma das 5 coisas, dos 5 erros que você comete que vão atrapalhar a sua autoestima sim, que é essa autocobrança em excesso. Continuando a nossa live de hoje, em terceiro lugar, eu também trouxe aqui a ideia de que no momento em que você está se desvalorizando, você também está acabando com a sua autoestima. E eu me desvalorizo quando eu começo a dizer sim para tudo, sim para todo mundo, sem pôr limites para o outro e sem me dar esse limite também. Então é uma falta de posicionamento, uma dificuldade de eu olhar para as outras pessoas e dizer, olha, isso aqui eu não posso fazer, ou isso, tudo bem, eu posso ir fazendo. Mas acontece que essa nossa desvalorização, ela vai surgindo a partir do momento em que eu começo a não me posicionar, a não colocar limites para mim e a aceitar tudo aquilo que o outro tá pedindo, tá me solicitando, sem fazer nenhum juízo de valor, sem fazer nenhuma reflexão e só ali aceitando, sem me posicionar, fazendo o que as pessoas querem que eu faça, né? Vivendo uma vida que eles querem que eu viva, e isso com certeza diminui o meu amor que eu tenho por mim, diminui o meu senso de valor e não vai me fazer com que eu me ame um pouco mais. Então, de fato, aqui a gente já trouxe 3 coisas que vão fazer com que você comece a diminuir a sua autoestima. Eu falei sobre a busca de um perfeccionismo, que esse perfeccionismo ele não existe, não é verdade? Eu falei também sobre essa autocrítica, essa autocobrança também em excesso, que ela vai te destruindo aos poucos, e acabei de falar sobre esse senso de desvalorização que você causa a partir do momento que você começa a dizer sim para tudo e para todos, sem se posicionar de uma forma clara. Também penso como uma 4ª coisa aqui para nossa live, que pode atrapalhar a sua autoestima, é a partir do momento que você começa a depositar a sua segurança, o seu crescimento, o seu valor em coisas externas. Tem pessoas, por exemplo, que se escondem atrás de um trabalho incessante, tem pessoas que se escondem atrás de muitos estudos, de muita maestria, de muita obra, né, de muito trabalho, de muita coisa assim, para mostrar que tem valor, para mostrar que é alguém forte, para mostrar que é alguém seguro de si, quando na verdade não é. E aí essas coisas, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que acham que a sua autoconfiança ela vai estar relacionada ao tanto que ela ganha, ao tanto que ela trabalha, ao tanto que ela estuda. E na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tem uma autoestima medida através do trabalho que você tem. Na verdade, isso é algo muito interior. É algo de dentro de nós. Você não deve, de maneira nenhuma, estar medindo a sua autoestima através das suas competências profissionais. Que isso não... É como se fosse 2 coisas completamente diferentes. Então, existem pessoas que estão fazendo esse movimento de trabalhar demais, de estudar demais, para provar algo para si, para provar algo para os outros, só que na verdade isso não aumenta a autoestima de ninguém. De ninguém. Então, isso também é uma das coisas que contribui para que você reduza a sua autoestima. É um erro que muitas pessoas cometem. E até então, eu já falei de 4 coisas. Eu já falei como a busca por um perfeccionismo atrapalha a sua autoestima, que é uma coisa que a perfeição não existe, então dietas malucas, cirurgias grandiosas, a pressão social, nada disso vai fazer com que você chegue perto de um perfeccionismo, porque a perfeição não existe. Também falei sobre uma autocobrança em excesso, que faz com que você queira buscar esse perfeccionismo a qualquer custo e vai se frustrar tanto, porque vai perceber que ela não existe e vai acabar se paralisando sem fazer nada. Também trouxe a ideia de que a desvalorização que você tem sobre si mesmo pode ser um erro também, e ela acontece muitas vezes quando você está dizendo sim para todo mundo sem conseguir se posicionar. E é importante que você comece a fazer escolhas, né? Determine
Quais são as situações em que você vai dizer sim, as situações em que você vai dizer não, elas são realmente muito importantes. E também acabei de falar sobre o comportamento de você depositar a sua segurança em algo externo, sendo que, na verdade, a autoconfiança ela vem de dentro. Também queria falar como outro erro que você comete, que é abaixo sua autoestima, que é a questão de buscar milagres para resolver o seu problema. Buscar terapias milagrosas, remédios milagrosos, livros milagrosos, cursos milagrosos. Na verdade, isso não existe. Não é porque você fez uma terapia milagrosa que sua vida vai ficar resolvida. Não é porque você leu um livro que sua vida vai se resolver. Não é porque você fez um curso que sua vida vai se resolver. Não, isso é um processo. Entenda que nada surge da noite pro dia. Os problemas que você tem na sua vida hoje, eles não aconteceram no estalar de dedos. Eles têm um processo. Eles vêm de um movimento diário, de todos os dias aquilo ali está sendo mexido, todos os dias você está alimentando um pouco esse probleminha e de repente ele se transforma num problemão que você acha, né, assim, de repente, né, você acha que veio da noite pro dia, só que não. Então, do mesmo jeito que esse problema foi construído por um tempo, ele também precisa de outro tempo para ser desconstruído. Então, essa questão de resultados milagrosos, terapias milagrosas, elas não vão funcionar. E você só vai se frustrar. Tudo que você precisa resolver na sua vida necessita de uma busca de desenvolvimento pessoal. E esse desenvolvimento é um processo, uma construção constante que exige que você invista um tempo nisso, para cuidar disso, olhar para isso e ir um dia de cada vez, um passinho de cada vez, um pequeno passo de cada vez, investindo em uma psicoterapia, investindo em livros, não só um, investindo em cursos também, investindo em vídeos, em aulas ou em pequenos movimentos, pequenas mudanças de hábitos que vão te trazer no futuro grandes mudanças. Mas nada é instantâneo, nada é de uma hora para outra. Você precisa primeiro entender que há um processo que precisa ser vivido, um processo que precisa acontecer. Então hoje eu tenho pacientes aqui que eles estão no processo de desenvolvimento deles para eles terem mudanças de vida. Eles não vêm aqui para conversar apenas, para ter um papo qualquer e depois ir embora. Não faço isso, porque é injusto eu fazer com que eles investam numa coisa que não vai ter resultados. O objetivo dos meus pacientes é mudar a vida deles, é mudar algo na vida deles. Então eles precisam entender que é um processo e a forma certa de obter isso é investindo nesse desenvolvimento, vivendo uma semana de cada vez, um dia de cada vez e trazendo novas mudanças de pequenos hábitos. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, que inclusive foi o conteúdo da lista de e-mails de hoje, que eu falei sobre um dos maiores sinais de baixa autoestima, que é a comparação. Gente, comparação é uma das piores coisas que podem acontecer com você. Acontecer não, que você mesmo pode se colocar, porque dentro de uma comparação, sempre alguém tem que perder. Quando eu estou querendo me comparar com outro, ou comparando alguma coisa com outra, por exemplo, imagina que eu vou comparar essas duas canetas aqui. Qual dessas canetas é melhor para eu corrigir uma prova? Se eu for uma professora, por exemplo. Qual dessas canetas vai ser a melhor para corrigir uma prova? Talvez essa, porque eu vou botar a nota de vermelho. Então, essa daqui acaba ganhando essa comparação. O que eu estou querendo dizer é que numa comparação, sempre alguém tem que perder. E normalmente, se é você se comparando, quem perde é você. E não se compare nem com você de antigamente, porque muitas vezes o você de antigamente talvez está mais magro, talvez está com mais dinheiro, talvez estaria com mais qualidade de vida, talvez estaria com mais saúde, e aí o seu eu hoje, que é o que importa, vai se sentir mal de novo, vai perder de qualquer jeito. Então é interessante que você comece a entender que dentro das comparações alguém tem que perder, quem perde é você, e você precisa parar de se comparar, porque quando você se compara, a grama do outro sempre é mais verde. Quando você se compara, há uma obsessividade na vida do outro, no que o outro faz, no que o outro tem, e aí eu quero fazer igual, eu quero isso também, eu me frustro porque eu não vou fazer, ou porque eu não consigo, porque não dá certo. Então,
eu acabo esquecendo de aguar a grama do meu jardim, porque eu estou ocupada demais olhando para o jardim do meu vizinho. E detalhe, muitas vezes eu estou olhando para o jardim do meu vizinho através de uma rede social, sendo que as redes sociais são simplesmente 1% da vida de alguém. Todo mundo tem sua batalha, todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem o seu processo. Então, se eu estou comparando a minha vida com o que aquela pessoa mostra no Instagram, gente, o que eu tô fazendo comigo? Eu tô perdendo pra nada, né? De graça. Porque é muito injusto que as pessoas elas têm o hábito de querer mostrar o melhor delas. Então talvez não fosse a melhor opção você começar a se comparar desse jeito. O objetivo dessa live de hoje é te convidar a olhar para si mesmo e ver que erros desses aqui eu tô fazendo no meu dia a dia que podem estar atrapalhando o meu desenvolvimento, que pode estar atrapalhando a minha autoestima, a minha autoconfiança, e fazer você começar a considerar a possibilidade de mudar alguns pequenos hábitos para te trazer mais qualidade de vida. Talvez você precise se distanciar um pouco dessa busca de uma perfeição que não existe. Talvez você precise pegar um pouco mais leve com aquilo que você se cobra e começar a olhar para a tua vida hoje e ver, poxa, que bom que eu já fiz tudo isso, né? Se, se valorizar um pouco mais a partir dos nãos que você diz. Se você é aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de dizer não para os outros e, e acaba fazendo aquilo que não quer, achando que está agradando, só que na verdade isso não vai mudar nada. Ou então talvez você precise ter um pouco mais de segurança interna e parar de se esconder atrás de muito trabalho, de muito estudo, porque isso não vai significar nada no final das contas. Talvez então você precise parar de buscar respostas milagrosas, resultados prontos, livros que salvem uma vida. Talvez você precise disso. E são movimentos necessários para você começar a desconstruir ideias erradas que você tem sobre sua vida e tentar fazer algo por você hoje, em pequenos passos, porque para você atingir o topo de uma montanha, primeiro você precisa botar uma mão aqui numa pedra e depois a mão na outra, e um pé numa pedra e um pé na outra, subindo devagar, e cada passo que você dá é importante dentro desse processo para você chegar no topo. E talvez para muitas pessoas que têm hábito de escalar, o próprio ato de estar fazendo a escalada já é muito mais interessante do que chegar lá em cima. Esse movimento que você faz de chegar, de subir, ele é extremamente importante para você entender que a vida é feita de processos e que eu preciso fazer pequenos passinhos, pequenas coisas no meu dia a dia, pequenas mudanças que podem me dar grandes e enormes mudanças na qualidade da minha vida, da sua vida. Então, esse é o convite que eu quero te fazer hoje para você considerar essa possibilidade de mudanças. Muito obrigada por você ter me acompanhado nessa live até aqui. Foi uma live rapidinha com esses 5 erros que você pode cometer que atrapalham sua autoestima. Lembrando que ela não vai ficar salva aqui, mas ela vai estar salva lá no canal do YouTube. Quero te desejar um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Me procura se você precisar conversar sobre alguma coisa, porque eu tô aqui e eu quero te ajudar de alguma forma, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.